Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a teoria de Virginia Henderson, a teoria das necessidades fundamentais. É muito importante, antes de nós falarmos sobre a teoria em si, nós sabemos quem foi Virginia, né? Virginia, ela é considerada aí a mãe da enfermagem moderna, né? Então, por aí nós vemos a importância que Virginia teve no seu tempo e isso ainda se perpetua até hoje, porque muito do que nós seguimos veio de sua teoria. E ela já defendia essa ideia de que o enfermeiro, ele não é apenas esse profissional para estar atendendo aos comandos médicos. Não é apenas para o enfermeiro fazer isso. O enfermeiro, ele tem um papel ali de estar lado a lado desse paciente para que ele consiga ter novamente a sua independência. Como assim, Andressa? O paciente, ele precisa voltar às suas atividades normais. Então, quem é o profissional que vai estar lado a lado ali auxiliando ele? Ela defendia que nós, como enfermeiros, é quem devemos suprir essa necessidade daquilo que ele não consegue fazer. Nós vamos entender bem essa teoria dela mais à frente, quando eu falar dessas 14 necessidades fundamentais que ela defendia, que para que o indivíduo gozasse de plena saúde, ele deveria estar pleno, exercendo todas essas funções. E ela não via, esse paciente ali apenas como um doente. É um paciente, é o doente, o médico vai prescrever a medicação, vamos dar a medicação a esse paciente, e esse paciente vai para casa, ponto e acabou-se. Tratar apenas a doença em si, porque isso, antigamente, a gente viu isso também na teoria de Florence, era o mais visto. E essas mulheres, quando trouxeram essas teorias, é porque elas viram que não era apenas tratar a doença em si. E Virginia, não diferente de Florence, ela trouxe muitas melhorias. E ela defendia essas 4 grandes necessidades. Ela considerava, 4 grandes necessidades, que para que o indivíduo ele gozasse de plena saúde, ele tinha que estar aí equilibrado, com o seu psicológico, com as suas questões psicológicas, com as suas questões fisiológicas, com as questões sociais e com as questões espirituais. Então, nós vemos aí que ela não via esse paciente apenas como o doente, mas ela via ele como um todo, Ela via ele de forma holística, que esse paciente ele tinha todas essas áreas e que o todo dessas áreas unidos gerava aí a plena saúde desse paciente. E aqui nós entramos nas 14 necessidades fundamentais que ela defendeu, em seu tempo e ainda hoje nós utilizamos, que é o que aí? Respirar. Esse paciente está respirando normalmente, comer e beber, como é que está a alimentação desse paciente, como é que está a hidratação desse paciente, ele consegue se alimentar sozinho, ele consegue se hidratar sozinho, as eliminações desse paciente estão funcionando, se esse paciente ele está apresentando diurese, ele está evacuando adequadamente, como é que está as fezes desse paciente, movimentar-se, esse paciente ele deambula, ele não deambula, por que ele não consegue mais deambular, dormir e descansar, a questão do sono e repouso preservado, esse paciente está dormindo, ele está descansando, o que é que está impedindo dele descansar, caso ele não esteja descansando ou dormindo bem, ele consegue vestir-se adequadamente, não é apenas se vestir, não é apenas colocar um short ou uma blusa, não, ele consegue abotoar os botões de forma correta, ele consegue discernir se a blusa está avessada ou não, manter a temperatura corporal, higiene corporal desse paciente, esse paciente ele faz sua higiene autônoma, ou ele necessita que outras pessoas façam essa higiene por ele, ou esse paciente está comprometido, é um restrito ao leito, é acamado, ele tem que ser um banho ali no leito. Então, quando esse paciente ele não consegue exercer as suas funções fundamentais, como a gente vai vendo aí, que isso são coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, o profissional ele entra para suprir essas necessidades, evitar perigos ambientais. Como é que está a questão da iluminação desse ambiente? Como é que está a questão da cama desse paciente? Comunicar-se com os outros, É muito importante essa questão da socialização, para que esse paciente ele tenha plena saúde. A questão da fé desse paciente, no que é que esse paciente crê, é importante que ele tenha fé. Nós vemos hoje vários estudos em relação à importância da fé, em crer em algo,
para que aquilo lhe motive, né, a viver. Trabalhar com sensação de realização. Esse paciente, as atividades que esse paciente exerce, ele é realizado com isso. O motivo do adoecimento desse paciente foi o quê? Foi uma questão psicológica. Hoje também nós vemos muito isso, as síndromes que existem por conta de um ambiente estressor, de um trabalho estressor. Participar de lazer, é importante que esse paciente participe de lazer. Então, todas essas 14 necessidades, elas devem estar em pleno funcionamento. Virgínia, ela defendia essa ideia. E, como eu fui citando para vocês, nós como profissionais, nós vamos entrar naquilo que nós vamos observar se esse paciente está conseguindo fazer essas funções, né, essas necessidades fundamentais deles de forma plena, e aquelas que ele não consegue, nós vamos ali auxiliar para que ele retorne a ter o quê? Sua autonomia e sua independência. Quando nós lembrarmos do nome Virgínia, nós não podemos esquecer dessa palavrinha, independência. Nós buscamos que esse paciente tenha independência no seu cotidiano, nas suas necessidades fundamentais, que ele consiga fazer suas necessidades fundamentais. E como o enfermeiro atua com base nessa teoria, né? Hoje, a gente vê que o profissional, o enfermeiro que vai avaliar, que vai ver as necessidades daquilo que esse paciente não está exercendo de forma adequada e vai suprir, né? Aquilo que o paciente não consegue fazer sozinho. Como eu disse a vocês, esse paciente, ele não está se alimentando, não consegue se alimentar sozinho. A enfermagem entra ali para alimentar esse paciente. Esse paciente não está conseguindo deambular. A gente entra ali como suporte para que esse paciente consiga deambular o mínimo possível, né, ali na sua necessidade e na sua capacidade naquele momento, mas para que seja com segurança. Cuidado com o corpo, mente, emoções e espiritualidade. O todo, né? A gente sempre defende essa visão holística que não é apenas a doença em si ou o doente, não. É o paciente, suas questões mentais, suas questões espirituais, a questão da sua saúde física, de tudo. E por que essa teoria é tão atual? Eu gosto de, quando chega nessa parte, falar do cotidiano, do que a gente vivenciou recentemente, né? O Covid. Quando a pandemia veio, a gente viu quão importante é a enfermagem, né? E quão importante é esse papel que a Virgínia já falava, né? De nós suprirmos aquilo que o paciente ele não consegue fazer. Vamos colocar o pior cenário aqui, né? O paciente acometido ali por Covid, ele é internado em uma unidade de terapia intensiva, como eu disse a vocês, é o pior cenário. Ele é entubado, já está com comprometimento muito grande ali, da questão respiratória, pulmonar, e houve a necessidade dessa ventilação mecânica nele, né? Então, esse paciente vai passar ali um tempo internado, até que ele progrida para que ele consiga sair dessa intubação e ser extubado. Quando esse paciente é extubado, ele não vai direto para uma alimentação via oral, onde ele consegue se alimentar sozinho. Não, esse paciente é um procedimento que é invasivo, ele vai sentir desconforto na garganta. A primeira instância, esse paciente pode ali manter ainda uma dieta por sonda nasointeral, como ele já estava fazendo, ou por outra via, por uma GTT, independente de qual seja a via que esse paciente estava se alimentando. Mas nós vamos continuar auxiliando esse paciente até que ele progrida para uma dieta via oral, até que ele consiga se alimentar sozinho. A questão do banho desse paciente era anteriormente, quando ele estava entubado, a camada restrita ao leito, era um banho no leito. Então, esse paciente não estava conseguindo, né, realizar ali sua higiene sozinho. A questão do andar, né, do deambular, entra a fisioterapia aí para fazer a fisioterapia nesse paciente, para que ele consiga novamente deambular. Então, tudo é um progresso. E nós, como profissionais da área da saúde, vamos suprindo naquele momento, naquele cenário, aquilo que esse paciente não consegue fazer. E após um quadro de melhora, esse paciente ele recebe alta da UTI, vai para uma clínica médica, onde ele vai também ter ainda auxílio dos profissionais de enfermagem novamente, mas já
diferentemente da UTI, agora ele já consegue exercer muito do que ele não estava exercendo, até que ele tenha uma melhora considerada, que ele consiga exercer suas atividades, né, sozinhos. E ele recebe alta. Então, nada melhor do que esse ambiente. Aí, Andressa, o cuidado com o ambiente, esse paciente, quando ele estava restrito ao leito, como era a cama estava com os graus elevados, a iluminação desse ambiente, tudo que a Virgínia defende nessas 14 necessidades fundamentais, a gente consegue visualizar muito bem atualmente no nosso exercício, como profissionais da área da saúde. Então, eu espero que vocês tenham entendido as 14 necessidades fundamentais, como é o nosso papel, a nossa função, né, que ela defendia, como suprir essas necessidades, mas, acima de tudo, buscar que esse paciente ele goze de plena saúde, voltando a ter a sua independência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui. Beijos e até o nosso próximo encontro.